Bom dia, gente. Quero convidar você a ficar em pé. Tivemos aqui um probleminha, mas já estamos resolvendo. Vamos louvar o Senhor. As palmas. Vamos declarar que Ele é o nosso castelo forte. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais, que iguais não há na terra. Vamos juntos declarar: a nossa força nada faz, porque estamos nele. Diga comigo: a nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa, diga, triunfa na batalha. Palavra ficará, sabemos com certeza, e ela nos sustenta, nos ajuda, pois ela nos ajudará. Declare com armas, diga, com armas de defesa. Família tens poder, embora a vida vá, por nós Jesus está. Diga, e nos dará teu reino. Olha só, vamos declarar: castelo forte é o nosso Deus. Diga, castelo forte é o nosso Deus. Diga comigo, diga, castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o Castelo forte, declare, castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o... Todos juntos, diga, castelo forte é o nosso Deus. Aleluia, aleluia. Bom dia para você. Que Deus abençoe a sua vida. É um prazer imenso estar aqui com você. É um prazer imenso ter você neste lugar, poder estar junto com você, como igreja, louvando e adorando ao Senhor. Você que nos assiste pela internet, bom dia para você. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. É um prazer imenso poder celebrar o nome do Senhor Jesus com você e sua família. Quero convidar você a orar nesse instante, fechar os seus olhos. Vamos juntos orar ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua presença em nosso meio. Muito obrigado porque o Senhor está aqui. O Senhor é o nosso castelo forte. O Senhor é a nossa alicerce.
em quem nós colocamos toda a nossa confiança, Pai. Estamos aqui para Te adorar. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. Te adoramos, Pai. Exaltamos o Teu santo nome. Clamamos pela Tua presença neste lugar. Amamos estar na Tua presença, Pai. Receba o nosso louvor em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Vamos juntos louvá-lo. Vamos cantar. Jesus em Tua presença. Cante comigo bem forte. Diga assim: Jesus em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós. O que? Nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Todos digam: só pra Te adorar, aleluia, e fazer Teu nome grande, dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia! Te exaltamos, Senhor Jesus. Amamos a Tua presença. Aleluia, Pai. Diga comigo: Jesus em Tua presença, vamos juntos. Jesus em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Diga só pra Te adorar e fazer Teu nome grande, louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra Te adorar, só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Santo é o Senhor. Diga: e o véu que separava, diga comigo: e o véu que separava já não separa mais. Por quê? A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Então solte a sua voz e diga: só pra Te adorar, aleluia, e fazer Teu nome grande, majestoso, e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Eu posso ouvir mais uma vez só para Te adorar, bem forte. Só pra Te adorar, Senhor, e fazer Teu nome grande, exaltar
exaltado, Pai, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, aleluia. Estamos sempre aqui para louvar e engrandecer o nome daquele que é digno de todo o nosso louvor, toda a honra e toda a glória. Que Deus abençoe a sua vida. Você pode se assentar. Graça e paz, meus irmãos. Agora fique atento ao nosso Ibage News com as notícias da nossa comunidade nesta semana. Quartas de comunhão. Todas as quartas às 19h30 temos o nosso culto. E neste mês de maio o tema é Famílias que Prevalecem. Nesta quarta, dia 18, vamos refletir sobre o tema Famílias prevalecem quando tornam Deus o centro de tudo. Venha, traga sua família, participa, vai ser lá na Ibage Sede. Encontro Florescer, nossas irmãs se encontrarão lá na Ibage Sede na sexta-feira, dia 20 de maio, às 19h30. E o tema desse encontro vai ser Preparadas. Traga uma amiga e participe. No dia 21/5, sábado, às 19 horas, nós temos o culto em Libras. É uma programação especial do nosso Ministério com Surdos, coordenado pelo pastor Rafael e pela nossa irmã Mayra. Participe! E atenção, dia 9 de junho, no sábado, às 19h30, um delicioso jantar de namorados. E fique atento, será no restaurante Rivos, no Aquários. O custo, 120 por casal. Para mais informações, entre em contato com a nossa secretaria. Dia 27/5, às 20 horas, o Encontro dos Corajosos. É o encontro dos homens aqui da Ibage. Atenção, esse encontro vai ser no sítio do irmão Maciel. Para mais informações, procure o irmão Marcelo, que é o líder deste ministério. Participe! E a gente gostaria de comunicar a vocês que nos nossos encontros aqui neste endereço, nós temos um médico, um profissional da saúde à disposição para qualquer eventualidade que você precise, para a sua segurança e para o cuidado de todos. Um outro aviso importante é que as nossas maquininhas de débito estão disponíveis na recepção. Se você precisar, corre lá e aproveite esse recurso. Atenção, mamães da Ibage! Semana passada celebramos o Dia das Mães e nós queremos dizer para você que não pôde vir, não veio na nossa celebração, temos muitas lembrancinhas para presentear você. Então, após o culto, passe na recepção e ganhe esse presente carinhoso da nossa igreja. Dia 26/5, quinta-feira às 19h30, voltaremos com os ensaios de todos os coros da igreja. Fique atento, você corista, que nós já vamos iniciar o nosso projeto e os ensaios do Natal. Então participe! Olha só, jovens e adolescentes, a gente tem duas notícias muito legais para vocês. Primeiro é que o nosso acampamento do ano que vem já estão abertas as inscrições. E a segunda notícia é muito importante para você. Nosso congresso vai sair, vai ser no mês de julho e nos próximos domingos daremos mais informações para vocês. Mas fique atento e não deixe de participar. Essas foram as notícias do Ibage News. Para mais informações, acesse as nossas mídias sociais, entre em contato com a nossa secretaria. Agora vamos continuar celebrando e adorando este Deus vivo e poderoso. Que Deus abençoe você. Graça e paz, família Ibage. Amém. A melhor salva de palmas para o Senhor nessa manhã. A Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. A Ibage, queridos, ela valoriza a família. A Ibage, ela se preocupa com a família. A Ibage é uma comunidade que investe nas famílias, por acreditar que uma vida de uma comunidade saudável, ela depende de famílias saudáveis. Se existem famílias saudáveis, a nossa comunidade de fé também assim o será. Valorizamos aqueles que recebemos, valorizamos aqueles que nós despedimos, e hoje pela manhã nós queríamos agradecer a Deus pela vida das nossas crianças que serão consagradas nessa manhã. Por isso, eu queria ler com você, antes de chamá-los, o Salmo 127, a partir do verso 3, que diz assim: os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá.
Por isso, nós como comunidade de fé, participamos sim da formação agora espiritual da vida dos filhos com os quais o Senhor presenteia essa comunidade. Nós já chegamos a ter aqui numa escola bíblica discipuladora, para que você tenha ideia, 198 crianças. Por isso é importante que você se some a nós nesse cuidado. Eu queria então convidar os pais Vitor e Caroline Alexandrino para trazer a pequena Elisa, nascida aí dia 26 de novembro de 2021. Queria convidar o Rodrigo e a Júlia Seco, vai trazer o Noah, junto com a irmã Mariana, nascido em 20 de março de 2019, e o Gabriel e a Andréia Vieira Silva Castro, bebê a Marina, dia 13 de 12 de 2021, ela se fez presente entre nós. Que bom, que alegria poder estar com cada um de vocês aqui, recebê-los nessa comunidade de fé. Isso, que bom, que alegria poder ter todos vocês conosco. Sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria poder receber. Queridos, esse é um presente de Deus para mim e para vocês. Todas as vezes que nós podemos e temos a oportunidade de consagrar filhos ao Senhor, nós temos duas questões muito importantes que nós destacamos. Nós temos um privilégio pelo presente recebido, e como comunidade de fé, nós temos uma responsabilidade para estar junto com vocês, para partilhar o coração junto com vocês, para ajudar a instruir os filhos no caminho do Senhor. Portanto, nunca deixem de contar conosco, nunca deixem de nos buscar para orientações ou para ajuda sempre que necessitarem. Nós estaremos sempre disponíveis e estaremos sempre presentes para socorrer vocês, sempre que vocês precisarem, tá bom? A consagração hoje pela manhã é um presente, é uma dedicação dos filhos a Deus, e vocês vão se lembrar sempre, quando as mãos de vocês não puderem alcançar os filhos, há alguém acima de vocês, além de vocês, que pode fazê-lo, e o fará com muito mais propriedade do que nós. Por isso, aquietem o coração, acalmem o coração. Haverão momentos sim que eles se distanciarão, mas não é o momento ainda, né? Fiquem tranquilos, demora um pouquinho mais, mas haverá esse momento. Mas Deus continuará cuidando. Naquilo que vocês não conseguirem fazer, o Senhor fará. Eu queria pedir à nossa comunidade que estendesse as suas mãos para cá, por gentileza. Nós faremos esse ato de consagração. E depois, antes de você sentar, eu vou pedir a minha esposa para entregar as Bíblias, tá bom? Pode vir aqui, querida, do meu ladinho. Eu não esqueci, não. Jamais esqueceria de você, né? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa manhã. Queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor nos presenteia mais uma vez com filhos dentro dessa comunidade de fé. Eles são um presente do Senhor. Eles são uma herança que o Senhor nos concede. Por isso, Pai, nós pedimos nessa manhã, num ato de consagração, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre de todo o mal. Num tempo tão conturbado, Senhor Deus, nós cremos e continuamos a confiar no Senhor, que o Senhor guardará a mente e o coração deles enquanto eles crescem, e até o momento em que eles puderem fazer uma decisão pessoal pelo Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa os papais, abençoa as mamães, abençoa a irmã nesse cuidado, nesse trato, abençoa dando sabedoria, Pai, e naquilo que nós como comunidade de fé pudermos nos somar a eles, que nós possamos ser um braço estendido, um coração, Pai, entrelaçado para ajudá-los. Nós agradecemos e fazemos dessa manhã, desse ato de consagração, um louvor à glória do Teu santo nome. Nós oramos assim, agradecemos assim e o fazemos em nome e por amor a Jesus Cristo. Se você concorda, você diz amém. Dá uma linda salva de palmas ao Senhor, agradecendo pela vida dos nossos novos bebês. Eu vou pedir à minha esposa Ana para passar a mão de vocês então, um presente da nossa comunidade de fé, que é a palavra do Senhor com a qual vocês irão instruí-los. Pode se sentar, queridos, por gentileza. Recebam esse carinho da nossa parte. Amém? Deus abençoe. Se vocês quiserem, podem sair por aqui, por gentileza. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Eu vou aproveitar e chamar agora vocês, queria pedir a atenção de vocês. Nós vamos passar um vídeo rápido, 58 segundos, que ele vai dar agora motivo àquilo que o pastor Márcio vai trazer ao nosso coração, tá bom?
aqui em Kiev. Graças pais, pessoal, eu estou aqui lá ao fundo ao prédio da Jocum, onde ficam as doações. Nós estamos aqui em Kiev. Ontem nós tivemos uma ótima experiência, viajando 4 horas até a fronteira com a Bielorrússia, um dos locais que foi mais atacado. E aí escrevi um pouquinho para vocês, não vou ficar gravando um vídeo longo, mas continue orando, orem para que esse conflito termine, orem para que em meio a tudo isso a glória de Deus se manifeste a essas famílias, mas em especial ore pelos velhinhos. Eles ficaram abandonados, eles não saíram e não pretendem sair, não têm condição de sair e eles estão abandonados. Orem pelos velhinhos que estão nas fronteiras, orem por eles. Foi de partir o coração mesmo, mas orem muito por eles, tá bom? Deus abençoe, continue participando de missões conosco aí. Bom dia, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Esse foi um pequeno recado do nosso irmão Wesley. Quase todos os dias ele tem mandado mensagens para nós e Deus tem usado como instrumento dele, nas mãos dele, para de alguma forma amenizar o sofrimento daquele povo. Queridos, e o Senhor o enviou a partir da generosidade, da bondade dos irmãos. As ofertas dos irmãos levaram através do missionário Wesley a mensagem consoladora do Senhor para esse povo que tem vivido meses de muito sofrimento. Queridos, é assim, os dízimos e as ofertas que nós levantamos no altar do Senhor, sempre, gente, é uma expressão de adoração e sempre é uma expressão de amor para aqueles que sofrem. Todas as ofertas que nós levantamos é para abençoar pessoas, proclamar o Evangelho e levar salvação. Amém, queridos? Eu queria ler 2 Coríntios capítulo 9. Lembre-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo de que precisam e muito mais ainda para repartir com outros. Como dizem as Escrituras, compartilhe generosamente com todos os necessitados. Seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Pois é Deus quem supre semente para o que semeia e depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá, multiplicará a sua semente, produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. E todos vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. E quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam, eles darão glória a Deus. Exaltamos o Senhor com nossas ofertas, e aqueles que são abençoados a partir delas também glorificam a Deus, este Deus cuidador, provedor, que tem sustentado a sua casa. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar, e enquanto o nosso Ministério de Louvor estiver louvando, você pode trazer a sua oferta. Lembre-se que as maquininhas estão disponíveis lá atrás também, ok? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Obrigado, Deus, por essa manhã tão rica que estamos vivendo, Senhor. Obrigado, ó Pai, pela palestra, obrigado por esses louvores, obrigado por essas crianças que estamos colocando diante do Senhor. Ó Deus, receba agora a nossa adoração por meio das nossas ofertas, dos nossos dízimos. Receba, ó Senhor, e nos encha, ó Pai, de sabedoria para administrarmos esses recursos, ó Pai. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo vá, Senhor, ao encontro do irmão Wesley. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, o proteja, o livre de todo o mal. Que o Senhor vá ao encontro dele, ó Pai. Que os Teus anjos, ó Pai, estejam ao redor dele. E que em nome de Jesus, ó Pai, mais notícias do Senhor cheguem até nós através da vida do Wesley. Ó Deus, receba agora, Senhor, a nossa adoração. Em nome de Jesus, amém. Lá no fim do horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Lá
acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. E se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Do firmamento, em todos os momentos lá, a tua mão está. Lá, no coração que chora e no abraço que consola lá, a tua mão está. E se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Deus está quando amanhece, Deus está no fim do dia, Deus está. Deus está, conhece tudo, Deus está, e o que preciso nele está, Deus está, é o meu consolo, Deus está, nossa alegria nele está. E se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está, a tua mão está. Eu creio que Deus criou a família. Sim, ela é obra dele, plano divino. Ela nasceu para ser lugar de acolhimento, compaixão e diálogo. Deve ser o lugar do abraço, do perdão e do amor verdadeiro. Esse é o desejo original de Deus para ela. Família é refúgio, é lugar de encorajamento e não de desprezo. É lugar de sonhos e não pesadelos. Nenhuma família nasce pronta, ela é uma construção. Exige o esforço de todos, tem erros e acertos, tem quedas e tropeços, mas foi criada para dar certo, para superar limites, para fazer bem para a alma de todo aquele que vem para dentro dela. É lugar de esperança, de graça e vida. Família é um plano de Deus. Eu tenho a satisfação de apresentar a vocês hoje pela manhã, que me acompanha, o professor Marcos Eberlin, que será aquele que ministrará ao nosso coração nessa manhã. Nós estamos no mês da família
e acreditamos que podemos acrescer ao seu coração e à sua vida informações preciosas, informações importantes que ele tem compartilhado ao longo da sua história, da sua carreira de vida e da sua própria vida cristã. Por isso nós o convidamos hoje pela manhã. O professor Marcos Eberlin, ele é químico, ele é professor e pesquisador da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele é membro da Academia Brasileira de Letras e é autor de 3 livros, inclusive os livros estão disponíveis a vocês na recepção, caso ao final da celebração você se interesse por algum deles, tá? Fomos Planejados, Previsão e o Duelo Científico do Século. Ele é casado com Elizabeth Eberlin e tem 4 filhos, Thaís, a Lívia, a Nina e o Nicolas. Já esteve conosco na Escola Bíblica Discipuladora hoje pela manhã, trouxe informações preciosíssimas, valiosíssimas, acerca da nossa composição, formação, homem e mulher, diferenças de composição. Foi muito bom tê-lo aqui hoje pela manhã. Esperamos em Deus que o Senhor continue conduzindo o professor Marcos Eberlin na ministração ao nosso coração nessa manhã. Eu queria que você ficasse muito atento a todas as informações que ele vai trazer, e não trouxesse ou permitisse que fosse ao seu coração somente um conteúdo, mas que fosse uma forma de você avaliar biblicamente tudo aquilo que ele vai trazer para vocês, tá bom? Queria convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez, curvar a sua cabeça. Deus, nós queremos pedir nessa manhã, mais uma vez, a gentileza do seu coração, na condução do seu filho. Nós pedimos que o Senhor use a mente, use o seu coração, dê sabedoria, dê discernimento, dê entendimento, e que tudo aquilo que ele falar, Deus, que chegue ao nosso coração de maneira a transformá-lo. Nós agradecemos ao Senhor por tê-lo usado e por estar usando tanto como tem sido até aqui, na administração, como professor, como doutor, como um crente em Jesus Cristo. Nós agradecemos pela sua família e pedimos que o Senhor nos instrua nessa manhã. Nós agradecemos assim e o fazemos em nome e por amor a Jesus Cristo. Se você concorda, você diz amém. Amém. Deus abençoe, professor. Bom dia, irmãos. Quem trouxe a sua Bíblia? Levanta aí. Olha, se trouxe o celular também vou deixar. Levanta bem alto assim. Ó. Olha, a Bíblia tem sido, sem dúvida nenhuma, o que nos une. Nossa única referência, nosso único guia de fé e prática. É na Bíblia que encontramos os valores, os princípios para a nossa fé, para a nossa família, para a educação dos nossos filhos, para o papel do homem, papel da mulher, falei hoje pela manhã na EBD. A autoridade da Bíblia sobre a nossa fé, a nossa prática, tem sido estabelecida desde os primórdios do cristianismo. É a Bíblia que nos une. Levanta outra vez aí, irmãos. É a Bíblia que nos une. E há 5 princípios na palavra de Deus. Primeiro, a Bíblia é clara. Ela é clara. Você leu, você entendeu. Se você não entendeu naquele versículo, o que você faz? Você pula para o próximo. Ela se auto-esclarece. E a linguagem é clara, ela foi escrita para você entender. Você precisa de ciência dos homens para entender a palavra de Deus? Você precisa de conhecimentos adicionais para entender a palavra de Deus? Não, a Bíblia é clara. E ela é necessária para você conduzir a sua família, estabelecer o papel do homem, da mulher, educar seus filhos, se comportar na sociedade. E ela é suficiente. Você não precisa de mais nada. A Bíblia traz o que você precisa saber. Se não está na Bíblia, Deus não quis que você soubesse, não é assim? Quem concorda comigo? Diz amém. Amém. É a palavra de Deus. E ela tem erros. Ela é inerrante. Inerrante, sem erros. E ela é autoridade. Autoridade é a palavra de Deus. Concordam com isso, não concordam? Acho que todos os pastores dessa igreja concordam com isso também. Então, ufa. Ainda bem. Somos batistas, não somos? Temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Eu sou 3ª geração de batistas. Meu bisavô era católico, ortodoxo na Rússia. Ele nasceu na Ucrânia
casou com uma russa, Koval é o sobrenome dele, Boiko, a russa, e viviam na Rússia, eram católicos ortodoxos. Se converteram, batistas. Pegaram todos os santos, colocaram num saco, colocaram no lixo, foram denunciados. E o meu bisavô ucraniano, casado com a russa, ficou 5 anos preso numa cadeia russa. Alguém está aí querendo fazer companhia a ele? Depois que ele saiu, ele foi exilado na Sibéria. Minha bisavó contava que eles ficavam muitos meses presos dentro de casa, porque era um inverno absoluto lá. Não dava nem para sair. Depois eles vieram de novo para Kiev, de Kiev vieram para o Brasil, Sumaré, Nova Odessa. Moraram um certo tempo numa cabana de lona. Minha bisavó tinha muito medo de cobra, não dormia de noite, comiam batatas. Por quê? Aprenderam com os batistas russos a respeitar a palavra de Deus. Perceberam seu erro com a idolatria e pagaram o preço. E eu tenho esse sangue, ucraniano e russo. E quando eu ataco a palavra de Deus, esse meu sangue ferve. Por quê, irmãos? Porque esse é o nosso único guia de fé e prática. E como que devemos, então, ler a Bíblia? A gente deve ler a Bíblia com ciência de homem, certo? Errado, a gente deve ler a Bíblia com a Bíblia. Eu aprendi desde pequenininho com minha professorinha da IBD. A única autoridade que pode estar no nosso lado quando você lê a palavra de Deus, quem seria? O Espírito Santo de Deus. Então, devemos ler a Bíblia com a Bíblia. Esse é o tema da minha palestra de hoje. Ler a Bíblia com a Bíblia. A gente aprendeu isso na IBD, mas parece que nós estamos nos esquecendo desse princípio. Estamos passando a ler a Bíblia com outras referências. Queremos atualizar a palavra de Deus? Não queremos. Pegar a cultura e ler a Bíblia com a cultura atual. Queremos ler a Bíblia com ciência, com o Big Bang, com a evolução. Será que isso é correto? Eu sou cientista. E eu quero fazer essa avaliação de ler a Bíblia com a Bíblia à luz da ciência. Não é uma questão de fé, é uma questão de razão, é uma questão de ciência. Por que nós devemos ler a Bíblia com a Bíblia? Porque nós sabemos que a Bíblia tem grandes verdades, e essas grandes verdades entraram em atrito, em conflito com verdades de homens, através da ciência. Grandes embates científicos entre a palavra de Deus e a ciência. Irmãos, quem que ganhou esses embates? Todos os embates entre a ciência de homens e a palavra de Deus, quem ganhou, irmãos? A Bíblia. E quanto está o placar? 7-1? 70 vezes 7 vezes 7 vezes 7 a 0. A Bíblia nunca perdeu um embate científico. Então é uma questão de fé que nós devemos ler a Bíblia com a Bíblia? Não é. É razão. São fatos. E eu vou mostrar alguns para vocês. Fatos que comprovam que essa palavra é inerrante, é clara, necessária, suficiente, autoridade. Não só em teologia e em filosofia, mas também em ciência. Então, o que se pode verificar da Bíblia é verdade. Portanto, você pode crer também que é verdade o que não se pode verificar. Eu digo que eu não creio em Deus. O pastor Marcos convidou um cientista que não crê em Deus para falar para vocês hoje de manhã. Olha só que coisa, que heresia, pastor. Ixi, agora você está perdido. Eu não creio em Deus, gente, eu tenho certeza absoluta que Ele existe. Porque os dados me impedem de duvidar. As evidências de que a palavra de Deus é verdadeira estão por todos os cantos e todos os lugares. Então, olha, 5 pontos sobre a palavra de Deus, os 5 solas, né? Vamos pensar assim. Ela é, você vai repetir comigo, ela é clara, necessária, suficiente, inerrante e autoridade absoluta. Em ciências, no ensino, na educação de nossos filhos, na constituição da família, do papel do homem e no papel da mulher.
Irmãos, deixe a filosofia de homens, deixe a cultura, volte a analisar o papel do homem e da mulher, como educar os seus filhos na palavra de Deus. Esse é minha tese, meu tema nessa palestra para vocês. Por que isso é importante, irmãos? Porque há uma disputa entre o bem e o mal. Você tem alguma dúvida sobre isso? Absolutamente não. Do lado está alguém dizendo assim, olha, confie na palavra de Deus porque ela é verdade absoluta. Confie na palavra de Deus porque ela tem boa ciência. A ciência do design inteligente, eu sou presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, confirma a palavra de Deus. Ali é o Michael Behe que está falando, tá bom? No papel de anjinho. Do outro lado tem Darwin que está dizendo que você evoluiu lenta, gradual e sucessivamente. Somos amebas evoluídas, naquela sopa ácida, escaldante, venenosa, nasceu a sua tataravó, uma ameba. E essa ameba evoluiu lenta, gradual e sucessivamente ao longo de milhões e milhões de anos, passando pelo chimpa, que é até humano. Até dar em você uma ameba evoluída. Aí eu sempre brinco, já cumprimentou a ameba evoluída que está do seu lado aí, irmão? Cumprimente, por favor, diga assim, amebinha, amebão. Bem-vindo à Ibage. Até perguntei para o seu pastor Marcos, é Ibage ou Ibagi? Ele falou, Ibage, né? Bem-vindos. Irmãos, é uma disputa, não é? No meu livro, Fomos Planejados, eu falo, olha, a boa ciência confirma a boa ciência da Bíblia. A ciência de homens tem confirmado a boa ciência da Bíblia. A Bíblia é um livro de ciências? Claro que é. Ciência é conhecimento. Ela não quer ensinar química. Você já viu a aula de tabela periódica? Já viu o versículo sobre tabela periódica? Não tem, né? Ligação química, forças da física. Mas a Bíblia contém grandes conhecimentos, grandes verdades científicas. E ela, então, tem toda a autoridade. Toda a autoridade. Isso. Eu percebi que essa situação estava ficando muito complicada e resolvi montar essa palestra, estou trazendo para vocês aqui, porque as coisas estão aparecendo por todos os cantos e todos os lugares. Outro dia eu recebi esse convite para um evento, não sei se você recebeu, muitos foram convidados. Irmãos meus, batistas, adolescentes, jovens, para um evento que tinha esse título, Lendo a Bíblia com Charles Darwin. Irmãos, podemos ler a Bíblia com ciência de homens? Podemos ler a Bíblia com Charles Darwin? Depois tinha um outro evento, vamos lendo a Bíblia com Galileu Galilei. Irmãos, podemos ler a Bíblia com Galileu Galilei? Toda a ciência do século presente, ou praticamente toda, será reformada pelo século vindouro. A gente sabe disso. Irmão, você tem um livro de física de 3 décadas atrás, você usa para dar aula? Você tem um livro de biologia de século XIX, você lê? Você usa para dar aula de biologia? Irmãos, a ciência é um empreendimento de homens imperfeitos, com visões imperfeitas sobre a nossa existência. Não podemos ler a Bíblia com ciência de homens. Por quê? Colocaremos um filtro de ciência imperfeita, de homens imperfeitos, para interpretar a palavra de Deus. E aí eu resolvi, então, montar essa palestra para mostrar que a gente tem que ler a Bíblia só com a Bíblia. Temos que fazer o contrário, a gente tem que ler Charles Darwin com a Bíblia, não a Bíblia com Charles Darwin. Se Charles Darwin concordar com a Bíblia, você diz amém. Se ele não concordar com a Bíblia, você fica com a Bíblia. É fé? Não, é razão. É razão. Quem escreveu a Bíblia? O próprio Deus, o Senhor da história, o autor e consumador da ciência. Então nós devemos ler Charles Darwin com a Bíblia, não o contrário. Se você ler a Bíblia com filtros de teorias de homens, vamos ter que lançar uma nova edição, não é? Revisada e atualizada, da Bíblia à luz de Charles Darwin. E ela vai ser chamada mais ou menos assim, ó, eu não encontrei em português, encontrei em inglês, ó, nova edição revisada de textos difíceis. Textos incompreensíveis, vira um samba do crioulo doido. Conhece essa expressão, irmão?
Não faz sentido mais, porque em Salmos 33:9 está escrito assim: porque ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e logo tudo foi criado. Não tendes lido que desde o início os fez homem e mulher? Quando você lê a Bíblia com ciência de homens, a Bíblia perde sentido, seus textos ficam incompreensíveis. Incompreensíveis. Outro dia eu estava assistindo um podcast, porque agora tem podcast, não é? Que está levando os nossos jovens a interpretar a palavra com ciência de homens. Vários e vários podcasts, caras famosos por aí, né? E eu escuto esses podcasts, eu falo, gente, temos que ler a Bíblia com a Bíblia. Mas num desses podcasts, o palestrante estava dizendo assim, temos que ler a Bíblia com ciência de homens, porque não tem ciência na Bíblia. Nenhuma grande descoberta científica foi feita à luz da palavra de Deus. Boa ciência se encontra na ciência naturalista. A Bíblia tem boa teologia, tem boa filosofia, mas não tem ciência. Gente, eu sou cientista. Eu estava sentado na minha cadeira, eu quase caí de costas. E aí eu comecei a fazer o meu podcast, né? Rede 316, você anotou aí? A Bíblia e a ciência. Mostrando que a Bíblia está recheada, afogada, atolada, abarrotada de boa ciência, sim. Ciência verdadeira, escrita pelo autor e consumador da ciência. Grandes verdades científicas são anunciadas na palavra de Deus. Grandes descobertas científicas foram feitas à luz da palavra de Deus. Então, irmãos, boa ciência é a ciência de Charles Darwin, Dawkins. Irmãos, se a gente fosse usar a ciência para ler a Bíblia, no século passado, a gente ia falar o seguinte, nossa, geração espontânea, deixei uns trapinhos ali, um resto de alimento, e estou vendo um rato surgir. Deus ainda continua criando ratos. Será que é assim que temos que fazer? Lemos a Bíblia com a Bíblia. Outro dia, recebi esse livro, 4 visões cristãs para a nossa origem. Aí eu fiquei mais ainda preocupado, porque sou cientista, irmãos. Milito da ciência há muito tempo. E sou um cientista que ama a palavra de Deus. Sou um cientista que ama a minha igreja, a Igreja Batista, 3ª geração de batistas. E aí eu lembrei, em Mateus 12, 25, está escrito assim, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Irmãos, temos 4 visões sobre as nossas origens? Temos 4 visões sobre as nossas origens? Pastores, nós temos 4 visões sobre o aborto. Pastores, temos 4 visões sobre a salvação. Temos 4 visões sobre a autoridade da Bíblia. Irmãos, o que é que nos une como batistas? Somos batistas, né? 3ª geração. É porque nós temos uma única visão, a visão da palavra de Deus. E a Bíblia é clara. Ela é absolutamente clara sobre as nossas origens. Não podemos nos dividir em 4 visões. Temos uma única visão sobre as nossas origens. Vou mostrar para vocês como é que essa Bíblia é clara em relação às nossas origens. Livros têm sido escritos, têm se tornado cada vez mais famosos. Lives são montadas para estudar esses livros. O Mundo Perdido de Adão e Eva, O Mundo Perdido do Dilúvio, do John Walton. Irmãos, eu li os livros, ele fala o seguinte, meu filho entrou na universidade, ensinaram a evolução para ele, ensinaram o Big Bang, chegou para mim, pai, ele falou assim, não tem problema, filho, vou escrever um livro. E vou dizer que, na realidade, Deus guiou a evolução, Deus copiou o épico de Gilgamesh, fica de boa, meu filho. Irmãos, a gente está falando sobre a família aqui, né? O que a Bíblia diz sobre o ensino dos nossos filhos? Ensina o menino no caminho em que dele deve andar. E até quando for velho, não se desviará dele. O John Walton não quis ensinar o seu filho, ele fez um compromisso com a evolução. Aí ele diz que a Bíblia copiou o dilúvio do épico de Gilgamesh. O pastor Marcos vai me convidar para dar uma palestra só de dilúvio, né, pastor? Ele falou que sim, ó, gente, está acertado já, tá bom? Irmãos, William Craig acaba de lançar um livro, In the Quest
of the Historian Eden, onde ele diz que encontrou na evolução Adão e Eva. Irmãos, Adão e Eva está perdido? Esse casal está perdido? Ele está muito bem achado na Bíblia, não está? Irmãos, temos que voltar a respeitar a palavra de Deus, ler a Bíblia. Tem gente interpretando a Bíblia com ciência de homens, a gente tem que interpretar a Bíblia com a Bíblia. Pastores não pregam mais da Bíblia, citam autores e autores e autores, a gente tem que voltar a citar a Bíblia. É o nosso guia, a nossa referência, única referência de fé e prática. Mas há esperança. O Discovery Institute nos Estados Unidos lançou um livro, eu sou fellow do Discovery Institute. A evolução teísta, ou criacionismo evolucionário, 1.007 páginas de uma crítica filosófica, teológica e científica do evolucionismo teísta. Podemos ler a Bíblia com Charles Darwin? Não podemos, porque a evolução faliu. A gente sabe disso. Podemos ler a Bíblia com o Big Bang? Não, não podemos. Por quê? Porque o Big Bang não explica o universo. O Big Bang não explica planetas, não explica galáxias, não explica cometas, não explica os asteroides, não explica os buracos negros. Então ele explica o quê? Nada. Temos que ler a Bíblia com a Bíblia. Olha, esse livro acaba de ser lançado pela Vida Nova. A gente vende também na Coval Press, se você quiser adquirir, 1.007 páginas, criticando essa posição. Nesse livro, o Wayne Grudem, eu não vou falar sozinho, vou falar junto com o Wayne Grudem, está aqui do meu lado. Wayne Grudem talvez seja o maior teólogo da atualidade. Escreveu teologia sistemática, todo mundo praticamente que faz teologia estuda Wayne Grudem. Ele diz o seguinte: quando lemos a Bíblia com Charles Darwin, ou com Galileu Galilei, ou com ciência de homens, corrompemos 11 doutrinas básicas da fé cristã. 11 doutrinas básicas. Colocamos em verdades em 10 livros do Novo Testamento e em Gênesis. Gênesis passa a ser alegoria, poesia. E colocamos mentiras na boca do próprio Cristo, porque Cristo disse: não tendes lido que desde o princípio os fiz homem e mulher. A evolução tem evolução dos sexos. É um hermafrodita que de repente evolui em sexo, não faz nenhum sentido, a gente falou hoje pela manhã. Então nós devemos ler a Bíblia com a Bíblia. Por quê? Porque a própria Bíblia declara. O que a Bíblia é? Você aprendeu na IBD, irmãos? Com a professorinha? Eu aprendi desde pequenininho. Ela disse o seguinte: a Bíblia é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Irmão, ciência de homens pode ser trevas, desvios doutrinários, mas a luz e a lâmpada para os nossos caminhos está na palavra de Deus. O quanto da Escritura? Porque tem uma versão entre nós que diz o seguinte: olha, até a Torre de Babel é alegoria. Depois passa a ser fato. Irmãos, quanto da Escritura é inspirada por Deus? 2 Timóteo 3,16 está escrito assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é o quê? Útil para o ensino. Irmãos, é útil para o ensino, é útil para te ensinar como criar os seus filhos, é útil para ensinar o relacionamento entre marido e mulher, o papel do marido, o papel da mulher, o papel dos filhos. Útil para o ensino, para a instrução, a repreensão, que John Walton não quis com seu filho fazer, para a correção e para a instrução na justiça. É a palavra de Deus. Você crê como eu creio nessa palavra, irmão? Diga amém. Amém. Levanta aí de novo, levanta aí de novo. Amém. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Irmãos, se você ler a Bíblia com Charles Darwin, você vai achar que nós temos realmente uma tataravó ameba. A ancestralidade comum é um princípio da evolução de Charles Darwin. Se você ler a Bíblia com Charles Darwin, você vai achar que o chimpanzé, de fato, é o seu parente. Mano. Você vai achar que tem milhões e milhões de anos. Será que temos milhões e milhões de anos nesse planeta? Eu vou mostrar algumas evidências para vocês, científicas. E que Deus escolheu um casal de humanoide, soprou nele o fôlego da vida. Como que pode ter soprado o fôlego da vida se vida já tinham há milhões e milhões de anos atrás? Você vai ter que achar que no pecado, a morte não entrou no mundo pelo pecado do homem. Já morríamos há muito tempo atrás.
É um samba do crioulo doido. Conhece essa expressão, né? Os mais cabelinhos velhos conhecem, como eu. Gente, eu prefiro ler a Bíblia com a Bíblia. Por quê? Porque eu chego em Gênesis 1:26, eu vejo que a Trindade se reúne, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e diz o seguinte: instrui e revela a palavra de Deus, porque toda a palavra é inspirada por Deus. E ele disse assim: e disse Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem à imagem de chimpanzé. Foi isso que ele falou? Façamos o homem daquele casal de 10.000 humanoides, vou escolher um. Foi isso que ele falou? Vou esperar para ver o que a evolução dá e depois vou escolher um casalzinho, porque essa é a visão que nós temos quando lemos a Bíblia com Charles Darwin. A Trindade diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Conforme a nossa semelhança. Somos meros mamíferos, segundo Darwin. Tão importante como os animais. Você vê que a sociedade hoje tem essa ideia. Eu ando em São Paulo, às vezes eu vejo uma nova estratégia muito boa, inclusive, funciona magnificamente. Você não pede mais esmola para você pede esmola para os seus cães, ao seu lado. Outro dia teve uma mulher que chegou e falou assim: é para o cãozinho mesmo? Ele falou assim: au, 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 é. Entendeu? Irmãos, ele colocou o homem para dominar. De honra e majestade ele nos coroou. O Salmo fala sobre isso. Então fomos feitos à imagem e semelhança de Deus para dominar sobre os animais. A Trindade disse isso. Irmãos, eu prefiro ler a Bíblia segundo o Êxodo 20:11. O próprio Deus escreveu em pedra. O quê? Porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou, domingo e o santificou. Irmãos, como é que Deus nos fez? Em 6 dias criou o Senhor os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Agora eu virei hebraísta, né? O pastor aqui é hebraísta, né? E agora estou estudando hebraico. Eu era um criacionista teísta, um evolucionário. Eu era criacionista de terra antiga, de universo antigo. Eu cria na evolução, eu dava aula sobre evolução 40 anos. Mas aí eu comecei a estudar e o que acontece? Cada vez que eu estudo mais, eu fico mais herege, né? Eu já era herege, agora sou herege dos hereges dos hereges. Porque você quer apanhar, seja criacionista. Quer apanhar bastante, seja criacionista de terra jovem, de universo jovem. Exatamente o que eu sou. Por que eu fui evoluindo, né? Porque eu evoluí, né? Porque eu me cerquei de dados, de evidências. Fui estudar o hebraico. Irmãos, quando é que Ion passa a ser eras? Com a evolução. Quando a gente começou a ler a Bíblia com Charles Darwin. 3.000 anos de interpretação da palavra de Deus, que é clara, todo mundo lia, fala dia de 24 horas. Ion. Mas aí quando começamos a ler a Bíblia com a luz e os óculos de Charles Darwin, eras, acomoda eras. Eu tenho um debate muito legal sobre isso, né? O outro fala assim, não, acomoda eras. Eu falei, tá bom, vou te dar o benefício da dúvida, mas acomoda dia, não acomoda? Ele falou, sim, acomoda, mas acomoda ordens e ordens e ordens e ordens de grandeza melhor um dia, porque a Bíblia é clara, absolutamente clara. Irmão, se você ainda é um criacionista de terra antiga, de universo antigo, converta-se. Eu vou mostrar algumas evidências para vocês, tá bom? Vamos ler a Bíblia com a Bíblia? Eu prefiro ler a Bíblia com Moisés, porque em Gênesis 2:7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Quando é que o homem se tornou alma vivente, irmãos? Quando Deus o fez do pó da terra. O pó da terra, aqui, você pode interpretar como os elementos que constituem na terra. A minha visão de Deus formando o homem, olha, não tinha homem, ele falou assim, haja homem, o homem, surge dos elementos da terra. Carbono, nitrogênio, oxigênio, ferro e tudo mais. Vamos ler a Bíblia com a Bíblia, irmãos? Lendo a Bíblia, eu prefiro ler com Jesus, porque ele disse, ele respondendo disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez
no princípio, macho e fêmea os fez. Então não teve evolução de sexos, irmãos. Não dá para ler a Bíblia com Charles Darwin. Pois se cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim ele escreveu. Jesus está testificando Gênesis como texto digno de toda a sua confiança. Jesus cita Adão, cita o dilúvio bíblico. Pela fé entendemos que os mundos, como é que os mundos foram criados, irmãos? Pela palavra de Deus. De modo que o que não se vê, o que se vê não foi feito do que é aparente. Ele disse, haja o universo e bum, o universo se formou. É nesse Deus que você crê, irmãos? Porque diz que tem o Deus do lento, devagar e sucessivamente. Eu brinco, né? Que é o Deus do devagarinho. Que lenta, gradual e sucessivamente ao longo de milhões e milhões de anos foi, nem foi ele que fez, foram as forças naturais. Ele foi observando, Deus falou e tudo se fez. Ordenou e logo tudo foi criado. Jesus chegou para Lázaro e falou assim, Lázaro, sai para fora. E ele imediatamente saiu. Por que ele falou Lázaro? Sai para fora. Porque se ele falasse sai para fora, o que aconteceria? Vum! Saía todo mundo que tinha morrido até aquele... Não é? É o poder da palavra. A mulher que vertia sangue encostou em Jesus e ele falou assim, senti que de mim saiu o poder. Ela imediatamente foi curada. Que poder é esse, irmãos? É um poder que transcende as leis naturais. Ele não está atrelado às leis naturais. O salmista diz assim, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles foi formado. Eu acho que vai passar o filme, né? Deus vai passar o filme e ele vai falar, ele vai aparecer assim, ele fala assim, ó, haja universo. E o universo foi formado, meio sopradinho, chiadinho, assim, né? Que nem o pastor, né? Cadê aquele carioca, nosso amigo ali? Elso, é isso, né, pastor? Ézio, desculpa, errei seu nome, pastor. Aquele chiadinho, né, pastor? E o universo foi formado. Porque ele falou, e logo. Irmãos, o logo aqui do hebraico é assim, bum, imediatamente. Não passou segundos sequer após a sua palavra. Há evidências disso, irmãos? A ciência está atolada, abarrotada, afogada de evidências que confirmam a Bíblia. Por exemplo, em Gênesis 1:9 diz assim, havia um único continente e um único mar. Agora, com os satélites, a gente foi observar, viu que todos os continentes se encaixam perfeitamente. A Pangeia. Há quanto tempo atrás isso aconteceu? Os continentes ainda se encaixam perfeitamente. Se fossem milhões e milhões de anos, a erosão já tinha comido esses continentes, a gente não perceberia mais o encaixe. Irmãos, temos a foto de satélite do planeta Terra. Essa foto de satélite diz que o planeta Terra é jovem. Absolutamente jovem. A gente vai olhar no registro fóssil. Tem registro fóssil, camada de registro fóssil, que se propaga entre os 5 continentes. Praticamente animais marinhos. Tem dinossauro junto com galinha. Charles Darwin disse que galinha evoluiu de dinossauro. Dinossauro com vontade de voar virou galinha. Urso nadando de boca aberta virou baleia. Ele escreveu isso no primeiro livro, gente. Tirou na segunda edição. Que urso nadando de boca aberta... Você vai ler a Bíblia com Charles Darwin. Com a ciência de homens. Estou usando Darwin como exemplo. Irmãos... Camadas e camadas de sedimentos, rocha sedimentar e tudo mais. Isso mostra que um grande dilúvio recentemente cobriu a Terra de sedimentos e fósseis. Tem fóssil de animal pré-histórico, entre aspas, junto com o animal moderno. Tudo indica que a Terra é jovem, a gente tem a foto, a gente tem os fósseis, tem tudo. Os deltas dos rios, o delta do Amazonas, tem... A velocidade de deposição desse delta, foram fazer os cálculos, 6.000 anos. 6.000 anos. Se fossem milhões e milhões de anos, esses deltas já estariam conectando um continente no outro. Irmãos, temos a foto de satélite, nós temos as evidências todas. A Terra é jovem. Por que eu me converti? Porque as evidências são avassaladoras. Eu sou um herege, mas nem tanto, né?
Muito bem. Irmãos, temos mais uma grande foto. O telescópio Hubble foi lançado, mirou um ponto escuro do universo, tirou a foto da galáxia mais antiga conhecida pelo homem, 13,4 bilhões de anos. Dizem que o universo tem 13,7. Ou seja, é praticamente no início do nascer do universo. Sabe o que descobriram lá? Uma galáxia 100% pronta, estruturada, cheia de estrelas, e as estrelas emitindo radiação dos elementos mais pesados. Irmãos, temos a foto. Diz que Deus não tirou uma selfie, né? Pum! Olha eu aqui fazendo o universo. Não filmou, não publicou no seu canal do YouTube, né? O vídeo dele fazendo o universo, mas ele está mandando as fotos. O Hubble foi a grande sacada de Deus, capturando imagens do início do universo e mostrando para todo mundo. A gente tem a foto. O James Webb está aí, vai tirar fotos ainda melhores, em alta resolução. Irmãos, é como se você tivesse um filho e de repente nascia uma velhinha. Aonde que acontece isso? Em Hollywood. O Benjamin Button, assistiu o filme? É só em Hollywood, gente. Ou temos a foto do universo no seu início, o universo está pronto. Aí você fala, Marcos, então há 13,7 bilhões de anos atrás, certo? Errado. No modelo do Big Bang, as galáxias com estrela emitindo nos elementos mais pesados, pelo menos 2 ou 3 bilhões de anos para formar, porque são gerações e gerações de estrelas que explodem. Mas, no início já estava pronto. Agora, se o universo estava pronto há 13,7 bilhões de anos atrás, ele estaria extremamente envelhecido agora, mas ele está jovem. Irmãos, temos a foto, o universo foi feito pronto. E o universo é jovem. Contra fatos não há argumentos. Irmãos, aonde que dizia que o universo é jovem? Na palavra de Deus. Em 6 dias criou Deus os céus, a terra e tudo que neles há. Os elementos mais pesados teriam que ter bilhões de anos para serem formados. Bilhões de anos. O universo que a gente vê agora, o Sol, por exemplo, diz que tem um tempo de vida de 5 bilhões de anos. Ele não deveria estar mais aqui, mas ele está. E ainda tem 5 bilhões de anos de estabilidade. Muito interessante, porque outro dia eu vi assim no comentário, o cara falou assim, nossa, 5 bilhões de anos de estabilidade? Ele falou, sim. O que vai acontecer depois de 5 bilhões de anos? O Sol explodirá. Aí o cara falou assim, nossa, se o Sol explodir, vai destruir a Terra. O cara falou, sim. Ele falou, nossa, estou preocupado. $5 bilhões de anos. Irmãos, Adalto Lourenço, né, o William Craig era o segundo da minha lista. Caiu, mas o Adalto continua primeirão. Ele tem um programa, junto comigo, eu tenho um programa na IPP TV, Igreja Presbiteriana de Pinheiros, porque agora eu virei flex, né? Cheguei lá para o Arival e falei assim, Arival, eu sou 3ª geração de batista, mas gostei muito dessa igreja, queria ser presbiteriano. Ele falou, tá bom, Marcos, você vira um cristão flex. Entendeu? Chego lá, Calvino, predestinação, maravilha. Aí eu vou nos batistas, Armínio, livre-arbítrio, mais ou menos assim, né? Assista a palestra do Adalto falando sobre as evidências de um universo jovem, de uma terra jovem. Magnífico. Irmãos, chimpa é teu humano. Você é 80% diferente em proteínas, você é 33% diferente no genoma, dá 1 bilhão de pares de bases. O seu cromossomo Y é 100% diferente dos chimpanzés. Você tem 67% de diferença nos seus telômeros. Os chimpanzés têm 24 pares de cromossomos, você tem 23. Você fala várias línguas. Português, inglês, caipirês, carioquês, né, pastor Elos? Já esqueci o nome dele de novo. Ézio. Irmãos, outro dia o meu amigo falou assim, olha, eu aprendi a falar inglês, vou para os Estados Unidos. Falou, o que você aprendeu? Uma palavra só. Eu falei, uma só? Qual? Ele falou assim, beer. Porque o resto eu me viro, mas beer eu não posso passar sem, né? Pela lógica do beer, o chimpanzé devia falar o quê? Banana. Mas o chimpanzé não fala nada, a gente tem um chip no nosso cérebro de fala, não é problema de garganta, laringe, faringe, não, gente, é chip no cérebro. Chimpa é teu humano, irmãos? Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Devemos ler a Bíblia com Charles Darwin? Absolutamente não. Leia a Bíblia com a Bíblia.
Irmãos, os sexos, falei bastante pela manhã, não vou falar agora, mas evoluíram? Não, fomos feitos prontos por Deus, desde o início. Homem, homem, mulher, mulher. 100% diferentes, mas 100% casal 20, zagueiro e centroavante. Não é assim? Zagueiro e centroavante, eu não sei quem vai ser o zagueiro. Gente, a cronologia da Bíblia, dos patriarcas. Ah, Marcos, tem gaps, isso aqui não dá para acertar. Irmãos, tem gaps na cronologia, mas não tem gaps tem gaps na genealogia, mas não tem gaps na cronologia, a gente percebeu isso hoje. Ah, se o seu bisavô está vivo, quando você ainda está vivo, você pode citar o bisavô e você, pode pular seu pai e seu avô, qual o problema? Mas a cronologia da Bíblia, foram fazer uma avaliação, até Noé, 969 anos, Matusalém viveu 969 anos, está com inveja, né, irmão? Eu também. Agora chega em Noé, um gargalo genético, decai exponencialmente. Pela genética nós percebemos hoje que isso é um gargalo genético, que mesmo a família tendo que casar primo com primo, né? Você já viu, quem que casou com primo aqui, irmão? Misericórdia, né? Deus é bom, Ele preserva, mas é um perigo, não é? A gente sabe que é. Mas primos casaram com primos, e a longevidade caiu, gente. Quem é que está recuperando? A ciência moderna. A cronologia da Bíblia é 100% confirmada pela genômica moderna. 6.000 anos. Dinossauro na Bíblia, Jó 40:15 descreve um dinossauro. A ciência não conhecia dinossauros, mas hoje a gente sabe que a descrição é de um braquiossauro. Descobrimos tecido mole em osso de dinossauro. Eles foram extintos há poucos anos atrás, milhares, não milhões. Encontramos DNA de dinossauro. Sabia que estão tentando fazer a desextinção do dinossauro? À lá Jurassic Park? Sim, o problema é que não tem uma dinossauro para parir o bicho. Para o mamute tem a elefanta, né? O elefoa, né? Se você quiser. Gente, fantástico. Grandes verdades científicas da palavra de Deus. Ossos de dinossauros existem aos milhões, com tecido jovem. Essa aqui eu vou pular. Fizeram a sequenciamento do nosso DNA mitocondrial. Todos nós descendemos da mesma mulher, a Eva mitocondrial, que habitou esse planeta há 6.000 anos atrás. Sequenciaram os cromossomos Y dos homens, cromossomos Y dos homens, todos nós descendemos do mesmo homem, o Adão Y, que saíram da África há 6.000 anos atrás. Olha só, quem dizia isso já? A Bíblia, a palavra de Deus. Sabe o que eles falam agora? Assim, tinha um monte de humano, foi morrendo, só sobrou um homem, uma mulher na África e depois eles continuaram reproduzindo. Gostou dessa, irmão? Quem crê em Deus, não crê em Deus. A Rogéria Aventura tem uma palestra fantástica sobre isso. Segundo a sua espécie, a Bíblia diz. Hoje, pelos estudos modernos, nós sabemos o quê? O limite da diversificação é a família, que é um ruído na taxonomia da vida. Ou seja, Deus fez o casal original de caninos, felinos, humanos e chimpanzés. Estavam todos na arca. Os tentilhões de Darwin continuam tentilhões de Darwin até hoje, 2 milhões de pressão evolutiva. E as mudanças que ocorreram foram por mutações deletérias. Mutações deletérias. Irmãos, Gênesis é o evento mais bem registrado na história da ciência do passado. Querem confundir com o épico de Gilgamesh? O épico de Gilgamesh, dá uma olhada como é que era a arca do épico de Gilgamesh, está vendo? Um cubo. Agora a Bíblia, uma arca magnífica, o melhor barco a ser construído de madeira. Nada a ver, né, irmãos? Quer aprender sobre o dilúvio? No Fé e Ciência tem o professor Célio, ele escreveu um livro de 950 páginas. 2.600 referências mostrando a veracidade do dilúvio bíblico. A veracidade do dilúvio bíblico. A evolução é uma teoria que a gente pode se associar a ela. Irmãos, a eugenia de Hitler foi baseada nos princípios de Charles Darwin. Charles Darwin visitou a Austrália.
Os aborígenes australianos foram caçados por esporte. Isso aí é foto real, irmão. Filhos de aborígenes foram tirados dos seus filhos, raças inferiores, para serem doutrinados pelas raças superiores. Negros ficaram em zoológico nos Estados Unidos para o display da evolução. Human Zoo. Irmãos, devemos ler a Bíblia com Charles Darwin, descobrir que chimpa é nosso humano, que o Big Bang fez o universo? Não, leia a Bíblia com a Bíblia. Leia Charles Darwin com a Bíblia e descubra que você foi feito pronto à imagem e semelhança de um grande Deus. A imagem e semelhança de um grande Deus. Leia a Bíblia com a Bíblia, tendo apenas o Espírito Santo de Deus ao seu lado. Ao seu lado. Irmãos, o meu podcast, Rede 316, a Bíblia é o quê, irmãos? Levanta aí de novo, vai, para a gente terminar. A Bíblia é o quê? Clara, necessária, suficiente, inerrante, autoridade máxima. Autoridade máxima. Terceiro Congresso Brasileiro de Design Inteligente, 8 a 10 de julho, espero todos vocês lá. E tem os meus livros. Alguns eu já trouxe aí, se você quiser adquirir. Quiser que eu assine também, estou aqui, tá bom? Esse livro fantástico para os adolescentes e crianças. Muito obrigado ao Deus invisível, mais real, eterno, onipresente, onisciente, onipotente, seja o nosso louvor, seja a nossa glória. E a autoridade da palavra, verdadeira, necessária, suficiente, clara autoridade, seja o nosso único guia de fé e prática. Amém. Muito obrigado, irmãos. São tantas as informações, a gente queria apenas ter aguçado você, para a gente poder olhar mais profundamente para o lugar das Escrituras em nossas vidas enquanto famílias. Há um lugar especial para ela nas nossas relações familiares. Resgatem. Resgatem. São as Escrituras de fato que irão gerar vida em nossas famílias. Por todas as grandes dificuldades que, enquanto família, eu hoje, como pastor dessa comunidade, enfrento para conciliar o tempo, em casa, nós a colocamos sempre no centro da nossa família. Cada decisão que nós vamos tomar, nós consultamos de fato o nosso Deus, que se revelou, juntamente com todas as possibilidades de sucesso para as decisões que temos que tomar, através da sua palavra. Façam isso. Tragam de novo. Tirem o pó dela e coloquem ela no centro da sua família, é o melhor lugar para ela estar. Nós vamos cantar uma canção baseada em um texto bíblico em que Jesus se revela como o primeiro e o último. E eu gosto tanto dessa expressão alfa e ômega. Tudo começa nele, tudo terminará nele. Todas as explicações, esperança que nós precisamos reside em Deus, o nosso Deus trino. Agora tem uma frase de Billy Graham que ela é linda. Para nós que vivemos um tempo tão controverso, de tantos desafios, Billy Graham diz alguma coisa assim, mais ou menos parecido com isso. Eu tenho muita tranquilidade na minha vida. Eu olhei a última página da história do universo e Deus está plenamente no controle. E isso é tão bom para nós. Saber que o Senhor começou todas as coisas pela força do seu poder, como o nosso irmão Marcos Erbelin explicou, e que Deus está presente no meio, entre o alfa e o ômega, entre o princípio e o fim, Ele está no meio, conduzindo nossas vidas soberanamente, trabalhando com cada um de nós, abençoando nossos filhos, livrando-nos, e Ele está lá, no fim da história, o alfa e o ômega. Vamos cantar em pé? Vamos entregar a Deus esse louvor com todo o nosso ser? Obrigado, Senhor, pela Tua presença nessa manhã. Obrigado por ser o alfa e o ômega das nossas vidas. Não há outro como Tu, soberano e fiel.
não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Cante comigo, diga: não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa, és o Ômega, Santo de E grandioso. Cante comigo assim, Alfa, diga: Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. E Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. És o Alfa. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Daqui a pouco as portas deste lugar se fecharão, mas Deus não permanece aqui. Ele vai com cada um de nós para o enfrentamento de uma semana. E o desejo do nosso coração enquanto comunidade é que Deus o abençoe, que Deus lhe dê graça para os enfrentamentos das adversidades. E este é o maior mistério das Escrituras. O Deus que criou o universo está presente em cada uma das nossas vidas particulares, no nosso dia a dia.
E isso jamais, jamais poderá ser explicado. É o grande mistério da fé cristã. O Deus que governa o cosmos está comigo no meu dia a dia, está com você. Foi isso que Cristo, como o Filho de Deus, veio trazer como mensagem. Eu estarei com vocês todos os dias, até o final da história. Por isso que Ele é o Alfa, por isso que Ele é o Ômega. Irmão Marcos Eberlin, muito obrigado por se permitir ser usado nessa manhã e nos abençoar tanto. Que Deus o use cada vez mais em seu ministério, para a glória e para a honra dEle como pai, como esposo. Oremos, Pai, muito obrigado por essa preciosa manhã vivida neste domingo. Obrigado pela comunidade em que nós pertencemos, pela IBAGE, a Tua igreja, Pai. Obrigado porque nós cremos que Tua palavra é fonte inesgotável para a transformação do nosso caráter e nos revelar, ó Deus, a Sua perfeita vontade. Cumpra, Senhor, o Teu querer sobre cada uma das nossas famílias, sobre cada um de nós. Nós, ó Deus, pedimos que por misericórdia o Senhor nos faça lembrar sempre do lugar da Tua palavra em nossas famílias, no centro das nossas decisões, das nossas conversas, das nossas convicções, Pai. Obrigado pela vida do nosso irmão querido, Marcos Eberlin. Obrigado pelo seu ministério. Continue usando, ó Pai, seu conhecimento para o louvor da Tua glória. Abençoe juntamente com Teu Filho toda a sua família. E a nós, Pai, que o Teu amor, esse amor maravilhoso, inexplicável, mas provado em Cristo, caia sobre nós agora. E que a maravilhosa e poderosa graça de Teu Filho Jesus, bendito Senhor e Salvador nosso, agora seja derramada sobre cada família, sobre cada um de nós, Pai. E que o conforto e o consolo, que o convencimento do Teu Espírito Santo, seja sempre sobre cada um de nós, sobre todo o Teu povo que se chama pelo Teu nome, espalhado pelos 4 cantos da terra. Oramos pelo fim da guerra na Ucrânia, ó Deus. Oramos pelos nossos irmãos enfermos, que esta bênção recaia sobre cada um. É a nossa oração e pedimos juntos pela paz em Jerusalém, em nome de Jesus, que todos digam amém. Deus abençoe, boa semana, vão em paz. Obrigado, Senhor. Deus abençoe. Amém.